Nesse processo todo, eu já mentorei mais de 790 mulheres e percebi que a grande maioria das mulheres sofre, em algum momento da vida, se não em vários, e se não em todos, a síndrome da impostura. Então, quando a Lê me convidou para fazer esse momento aqui com vocês hoje, me veio à mente muitas histórias e muitos casos de mentoradas que eu atendo, que eu já atendi e que ainda atendo, que sofrem da síndrome de impostora e que nós vamos lidando com isso. E a partir do momento que nós lidamos com isso nas nossas sessões, elas passam a ter resultado financeiro, mas não só financeiro, um ganho de autoestima, nos relacionamentos, na vida como um todo. Eu vi que a Jade, na apresentação dela, colocou como valor o equilíbrio entre saúde mental e entre todas as áreas da vida, né? Isso é extremamente necessário para o desenvolvimento financeiro também. E a síndrome da impostora, ela é como se fosse uma unha encravada, que dependendo do quanto está inflamada, você não consegue andar. Ela pode existir, ela pode estar ali de pouquinho, dá aquela dorzinha, você continua andando, dá outra dorzinha, você continua andando, vai de pouquinho, vai de pouquinho. Mas se você vai deixando, ela vai inflamando cada vez mais. E daqui a pouco só tem que usar chinelinho. E daqui a pouco você não consegue andar. A partir desse momento, você precisa começar a fazer alguma coisa. Como todo processo mental e emocional, quando ele chega a te impedir e te limitar de fazer alguma coisa, você precisa reagir a ele. E comigo, eu tive uma história muito intrigante em relação à síndrome de impostora, porque desde criança eu sempre tive muita segurança. Eu me achava muito segura. Minha criação foi de vai para a vida, vai, se vira, vai fazer o que precisa fazer. Então, eu andei de ônibus com 12 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu paguei as minhas viagens desde sempre, então eu tinha segurança, mas em determinado momento na minha vida, eu queria muito, né, passar num processo seletivo, e foi interessante porque esse processo seletivo era para ser treinadora de uma equipe de juízes e promotores. Eu seria treinadora da equipe de juízes e promotores na área de mudança comportamental. Eu fiz o processo, que foi de muitas etapas, eu sei que vocês estão acostumados com isso, porque na área de vocês tem processo seletivo com muitas etapas, né? E eu confesso que eu fiz esse teste para me testar. Eu falei, eu quero ver até onde eu vou, né? Se eu vou chegar lá nas oitivas, até onde eu vou nesse teste aqui. E fiz todas as etapas e daquele jeito, né? Só fiz para ver mesmo. Um belo dia eu recebi uma ligação de que eu tinha sido selecionada. E aí eu perguntei, que legal, né? Não sei quantos treinadores. E ela falou, todas as informações estão lá no e-mail. Eu corri lá, curiosa, cheguei lá, vi a listinha, uma listinha, né? De algumas pessoas, só tinha eu de mulher. Os outros 5 homens. E muito conhecidos na minha área, muito conhecidos no tema comportamental. Eu cheguei até a ver meu nome, mas quando eu vi, parecia assim, aquela ilusão de ótica, que meu nome estava uma letra menor no meio deles. Mas não estava, né? Foi uma ilusão de ótica. Depois eu olhei, parecia que meu nome estava lá no final da lista, mas não estava também. Foi uma ilusão criada pelo meu cérebro. Estava em ordem alfabética. Por fim, eu pensei, meu nome está aqui mesmo, no meio desses monstros. E agora, como é que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer lá? Quem sou eu para estar no meio desse povo, gente? O que eu vou fazer lá? Liguei para um amigo bem respeitado e ele disse assim, Ju, claro, né? Eles têm que colocar uma mulher lá para embelezar, para eles não serem acusados de não ter colocado nenhuma mulher. Falei, oi? Pois é. É meu amigo até hoje, e tudo bem, porque o machismo faz parte do nosso inconsciente coletivo, nós todas sofremos muito com isso. E a partir daí eu sumi, não atendi mais o telefone. O dia que eu atendi o telefone, eu falei que eu ia viajar e eu perdi uma grande oportunidade na minha vida que poderia levar minha carreira mais cedo para onde ela foi, bem mais cedo, tipo uns 6 anos antes. Ela chegou onde eu queria, mas demorou uns 6 anos a mais depois disso. Eu deixei de fazer o que eu realmente queria, eu não aproveitei uma oportunidade na minha vida que eu queria, porque eu me senti uma impostora. Porque eu falei, não, no meio desse povo aqui eu não sou ninguém. Isso daqui não é para mim, não importava. E eu vi muitas histórias assim, porque na minha área, mulher é muito difícil. Né? Na minha área, são homens, de maioria de homens. Em um determinado momento, eu fiz muitos trabalhos no Congresso.
maioria de homens que se acham, né? Que já chega colocando tudo que eles acham que eles podem colocar. A síndrome de impostora batia também, em diversos momentos. Mas depois desse episódio, que eu perdi essa oportunidade e demorou muito para eu conquistar outras, eu disse, pode até ser que aconteça, mas eu vou com medo mesmo. E fui com medo mesmo. E depois não é que aconteceu? Aconteceu, de novo, de eu ter que fazer um outro processo importantíssimo, e eu fui com medo mesmo, mas a pessoa disse assim, Ju, eu tinha pouquíssima idade. A pessoa falou, para poder você ter mais respeito, fala que você tem 32 anos. E eu achava 32 anos velha. Aí eu, tá bom, né? Vou falar que eu tenho 32 anos, o povo achar que eu, né, sou mais velha, tenho mais experiência, porque o povo lá era tudo mais velho e tal, beleza. Aí o cérebro da gente começa a trabalhar, né, para sabotar, porque para que serve, né? O cérebro da gente, se não for para ajudar a gente a aprender nos sabotando, né? E aí, chegou dado um momento, eu estava lá, dando um treinamento, estava falando de transações comerciais, e o número 32, fala que você tem 32 anos, fala que você tem, e eu explicando as transações comerciais, então foi assim, era para falar 42% das transações comerciais internacionais, blá, 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 eu disse assim, olha, gente, 32% das relações sexuais é isso e isso, aquilo, outro. Não sei de onde veio as relações sexuais, mas elas simplesmente surgiram para sabotar todo o meu processo de maturidade, né? De ter 32 anos. Caiu 32 lá, que precisava cair naquele momento, e relações sexuais veio de alguma outra atmosfera, né? Para poder quebrar aquele ambiente. Mas o que eu quero dizer com isso? Assim é a nossa mente. A nossa mente produz obstáculos, como produz conquistas. A nossa mente produz situações para entrarmos em contato. Naquele momento foi uma risada, os alunos, e eu não percebi que eu tinha falado 32% de relações sexuais. E os alunos rindo, né? Rindo, tá pensando naquilo, né? Aí eu já fiquei com raiva, porque eu falei, isso daí é machismo. Já falei, tá pensando naquilo que eu tô falando de transações comerciais, e aí foi aquela risada. Eu chegando em casa, eu falei, gente, olha, tudo isso porque eu tinha que inventar uma pessoa que eu não sou. Inventar uma experiência baseada em idade, que quem disse que experiência baseada em idade reflete alguma coisa? E eu disse sim quando eu queria dizer não. Porque o certo e o que eu realmente queria, o que era da minha natureza, era dizer não. Eles vão ter que me aceitar com a idade que eu tenho. Porque eu estou aqui por merecimento com a idade que eu tenho. Mas eu não disse isso quando eu deveria dizer. Então, todas as vezes que nós dizemos sim, querendo dizer não, algo em nós vai querer sair. E é aí onde acontecem os processos mentais, emocionais, e depois eles podem desencadear doenças psicossomáticas, inclusive. Dor de estômago, dor na coluna, dor de cabeça, pressão alta, pressão baixa, vai para lá, vai para cá, várias situações para demonstrar, olha, não é aqui que eu quero estar. Ó, essa não sou eu, essa não é a minha essência, essa não é a pessoa que eu quero ser, e você não deveria ter dito sim, porque na real é não. E as mulheres aprenderam ao longo da nossa história, nós sofremos diversos abusos. Então, tudo o que nos aconteceu ao longo da nossa história está gravado aqui, em todo o nosso ser. Então, por que as mulheres têm tanta dificuldade de se posicionar, de dizer não? Por que as mulheres têm tanta dificuldade de simplesmente não agradar o outro quando não quer agradar o outro? Por que as mulheres têm tanta rejeição, medo da rejeição? Medo de ficar sozinha, medo de não ter marido, medo de não ter filhos? Isso faz parte e é resultado de toda a nossa história, a história da independência das mulheres. Para vocês terem uma ideia, nós temos autorização para usar cartão de crédito há pouquíssimo tempo. As mulheres não poderiam ter cartão de crédito. Há pouquíssimo tempo, as mulheres precisavam de autorização dos maridos para viajar. Há pouquíssimo tempo, as mulheres não podiam se divorciar. E quando se divorciavam,
elas eram massacradas pela sociedade, que diziam, olha lá, a divorciada. Aquela família lá, ó, tem uma divorciada. Então, a nossa independência, a nossa autonomia como mulheres é muito recente. Nós aprendemos o que nós sabemos hoje há pouquíssimo tempo, e os homens estão na história há quantos mil anos mesmo? Há quantos mil anos que os homens estão nas linhas de frente, enfrentando e desenvolvendo a autonomia e a independência? Não é à toa que nós sofremos de síndrome da impostora. Não é à toa que em diversas situações em que nós realmente estamos em destaque, a gente olha e fala, eita, não sou eu, não. Não sou eu, porque, né? Não é meu mundo. Não estou me reconhecendo aqui. Agora, Ju, vocês podem me fazer pergunta, viu, gente? Fica à vontade aí, pode me fazer pergunta. Vocês poderiam me perguntar, Ju, então só as mulheres têm síndrome de impostora? Não, os homens também têm. Só que qual que é a diferença? Os homens olham, falam, tem insegurança, sente a insegurança e falam assim, isso é porque ninguém me deu oportunidade de treinar. Está inseguro porque não sabe fazer alguma coisa. Não, é porque nunca tive oportunidade de colocar em prática. Então, os homens, eles têm um senso de segurança muito mais apurado. E quando os homens têm a sabotagem, é em relação à imagem de superioridade. Poucos são os que têm em relação à inferioridade. Poucos são, tem sim, mas poucos. Você vê, a maioria né, tem a síndrome sim, mas é mais vai ser impostor, vai passar para grande, né? Passa para superior. Quando nós refletimos sobre isso, eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar aqui com vocês, como é que nós podemos começar a movimentar em relação a isso. Como é que nós podemos começar a nos livrar desses conceitos. Então, o primeiro ponto é a informação. E vocês são conhecedoras disso com profundidade. A informação liberta, o conhecimento liberta, mas principalmente a prática do que se conhece é que traz o resultado da liberdade. A liberdade só falada não traz resultado. A liberdade vivida é que traz resultado. Então, quando nós olhamos essa imagem aqui, que eu quero convidar vocês, essa imagem, o que elas dizem para vocês? O que essa imagem diz para vocês? Isso aqui é uma imagem que reflete, imagens falam mais do que 1000 palavras, né? Então, eu vou falar algumas palavras sobre o que é a síndrome de impostora, mas essa imagem, ela diz muito mais. Porque pode ser uma máscara positiva ou negativa, pode ser uma máscara de que realmente a pessoa é uma impostora, pode ser uma máscara de que ela não é uma impostora, mas usa a máscara de impostora. Então, essa imagem, ela vai dizer aquilo que você consegue ler. E cada um de nós tem uma leitura diferente sobre uma imagem, porque nós lemos de acordo com os nossos paradigmas, com a forma como nós vemos o mundo, com a forma como nós criamos o mundo. E a partir disso, eu quero convidar vocês a gente refletir sobre essa, de fato, a síndrome da impostora. Não é um diagnóstico, a síndrome da impostora, então as pessoas me perguntam, é uma síndrome mesmo? Eu tenho mesmo essa síndrome? Mas não é um diagnóstico, não é uma doença. A síndrome da impostora, ela se refere aos nossos pensamentos, o nosso pensamento de que não sou competente, de que as pessoas não me acham competente, de que eu não faço o suficiente. Isso é uma ilusão de inferioridade. É uma ilusão criada por uma pessoa que sofreu impactos emocionais ao longo da vida e da própria história, como eu acabei de conversar com vocês, e tudo isso traz essa ilusão de inferioridade, essa ilusão de incapacidade. Então, a pessoa começa a nutrir sentimentos de que ela é menos qualificada do que os outros. Ela se coloca em situação de comparação e ela se sente menos qualificada do que os outros. Isso em ambiente profissional. Mas também existe em ambiente como mãe, por exemplo. Quantas e quantas mães vivem a se sentir culpada por achar que é uma mãe melhor, ou uma mãe pior, ou uma mãe isso, ou uma mãe aquilo? É o tempo todo.
Quantas e quantas mulheres ficam se comparando e se colocando dentro dessa ilusão de inferioridade em relação ao próprio corpo, em relação à face, em relação ao padrão de beleza colocado pela sociedade. Então, embora essa definição que nós estamos conversando não seja aplicada diretamente a uma doença, é algo que limita, é algo que coloca impedimentos, bloqueios para que você, de fato, faça alguma coisa, como aconteceu comigo, que eu contei para vocês. Eu deixei de aproveitar uma oportunidade. Mas eu vejo na vida das minhas mentoradas que há processos muito piores. Então, como psicóloga, eu vejo que, dependendo do grau, isso se estende e fica muito pior. Então, de maneira resumida, a pessoa se sente uma farsa. Daí a máscara. Ela sente que eu estou colocando isso daqui, mas não sou eu. Então, ela sente que a qualquer momento ela pode ser descoberta, que a qualquer momento a fraude vai ser descoberta. Então, é como se ela não pertencesse àquele lugar que ela chegou. E ela, às vezes, acha que ela só chegou lá por pura sorte, ou porque alguém indicou, ou porque algo muito, muito espetacular aconteceu. Então, a síndrome da impostora ou do impostor é um termo da psicologia, e nós nos referimos a ele como um conjunto de ações, de pensamentos, de sentimentos e atitudes, e a isso nós damos o nome de padrão comportamental, em que essas pessoas duvidam das suas próprias realizações. E elas têm um medo persistente, principalmente em relação àquilo que elas estão, de fato, desenvolvendo no mundo. E isso em qualquer situação, como namorada, como esposa, não, eu não mereço ele, porque o povo tá elogiando tanto ele, nossa, parece que eu não sou a altura dele, não sou tão bonita quanto ele, não sou tão inteligente quanto ele, não ganho tanto quanto ele. Então, não é só no profissional, são em diversas áreas da vida que nós nos deparamos com essas situações. Para você compreender se isso está rolando com você, eu vou compartilhar aqui agora com você uma forma da gente começar a entender se isso está acontecendo também com você nesse momento. Para você entender um pouco mais sobre o que eu falei de contexto, eu peguei aqui uma notícia que saiu na revista Forbes sobre o número, e essa entrevista foi de 3 de agosto do mês passado, então é bem recente. Então, o que ela diz aqui, ó? Uma pesquisa feita pela Universidade da Geórgia mostrou que 70% das executivas entrevistadas se sentiam uma fraude no trabalho. A síndrome abala a confiança de 75% das mulheres no mercado de trabalho. De acordo com outro estudo feito em 2020, bem recente, pela consultoria de gestão KPMG, entre as 700 executivas entrevistadas, 56% temiam que as pessoas ao seu redor não acreditassem que elas eram tão capazes quanto o esperado. Então, o assunto escolhido para hoje é um assunto urgente. É um assunto nosso. E está afligindo a grande maioria de nós, das mulheres. Agora, vejam, uma executiva é uma mulher que lutou muito para chegar onde ela chegou. É um mulherão. Nós, para chegar onde nós chegamos, somos mulheronas. O que nós enfrentamos não é para pouca coisa, não. Mas 75% de nós nos sentimos, isso daqui não é para mim, eu sou uma fraude aqui. Não sou merecedora disso. Então, eu coloquei esse contexto aqui para vocês, para a gente começar a situar e juntar todas essas peças. O nosso contexto como mulher, um contexto cultural e histórico, e do nosso contexto atual, porque isso é de agora. E o porquê que nós sentimos isso? A partir daqui, como é que acontece isso no nosso dia a dia? Nós temos, dentro da nossa estrutura da personalidade psicológica, o id, o ego e o superego. Rapidamente, o que são essas estruturas, né, moldadas por Freud? O id é aquele lá que ele vai pelo puro instinto. Ele não quer saber de nada, não. É instinto, é raça, é ser humano, raça humana. Tem instinto, instinto sexual, instinto de alimentação, é por instinto. O ego é o que nós formamos. Nós aqui estamos na estrutura egóica. Estamos numa situação racional, quietinhas, colocando o nosso conhecimento,
bonitinhas. E tudo isso é controlado pelo superego. Então, veja, e uma metáfora que eu gosto de usar bastante, uma metáfora, nós temos aí um cavalo, um cavaleiro, e as rédeas do cavalo. O cavalo é o id, que é o puro instinto. O cavaleiro que está em cima é o ego, somos nós. Como nós formamos, como nós nos moldamos. E a rédea é o superego. Então, se nós formos só superego, a gente não vai fazer nada. Porque tudo é errado, não pode agora, não pode daqui a pouco, não avança, não avança. Se a gente for só id, a gente vai viver andando nu por aí, quer saber de nada, vai comer tudo que quer e que não quer saber se tem fidelidade ou se não tem, quem quer quem que não é. Um exemplo, tá, gente? E nós vamos juntando essas peças de acordo com as nossas experiências de vida, com as nossas vivências, e vamos falando assim, não, o certo, para mim, com a minha experiência de vida, com os pais que eu tive, onde eu nasci, onde eu vivi, porque é isso daí que a gente tem que perceber. As pessoas não são iguais porque elas têm histórias de vida diferentes, contextos de vida diferentes. Então, o que serve para mim é isso aqui, forma o meu ego. Formei o meu ego que viveu essas experiências, aí eu vou compartilhar aqui novamente, em um determinado momento, ele viveu experiências do tipo, visita de família. Chega lá na sua casa, você tem um irmão ou vários irmãs, aí chega alguém uma visita e sua mãe fala assim, ó, menina, tem que ficar quietinha, hein? Senta comportada ali, porque você é uma menina. Você não pode sentar de perna aberta, não pode subir em árvore, não vai brincar correndo, menina não corre, menino dança balé. Então, olha que você é menina. Aí chega a visita, você tá a menina lá comportadinha, visita, ai, que menina linda! Olha que fofura essa menina, que comportada essa menina. E o menino tá tocando terror, subindo árvore, desmontando pé, se montando pé, se tocando, vivendo. E a menina é assim mesmo. Olha que menino ativo. Olha que beleza de menino esperto. E o que acontece com nós, queridos, que temos esse id, o ego e o superego? O superego diz assim, fulana, para você ser amada, você tem que ser assim. Agora eles estão falando, você está vendo que eles estão te elogiando? Eles estão te elogiando porque você é quietinha, porque você é caladinha, porque você é bonitinha, porque você é comportada. Então, para você ser amada desse mundo e aceita, você tem que ser assim, desse modelo. Aí o seu ego vai lá e entende o recado. Fala assim, não, eu quero mais ser amado nesse mundo, vou querer ser rejeitado? Não, eu quero ser amado. Aí ele quer ser amado e vai ser comportado. Beleza. Ser comportado. E assim, esse ego vai vivendo as experiências da vida, que somos nós todos. Em um determinado momento, ele vai entrando tanto dentro da sua percepção, a sua própria percepção que foi baseada nessas experiências, e ele se coloca no mercado de trabalho, ou numa família, ou em qualquer outro contexto diferenciado. E ele se desenvolve, se destaca. Nós nos desenvolvemos, nos destacamos, chegando primeiro, passamos nos processos seletivos, passa em concurso, ganha dinheiro, é chefe de família, ganha mais do que o marido, do que o namorado, etc. e tal. E aí olha e diz assim, mas isso aqui não sou eu, não. Porque eu sou aquela lá. Eu sou aquela menininha lá. Aquilo lá é que faz sentido para mim. Isso aqui está muito grande. Está muito maior do que eu não estou conseguindo agora lidar com isso. Essa é a síndrome de impostora. É esse pensamento, não, eu não sou tão boa quanto eles estão falando. Eu não sou tão inteligente quanto eles estão dizendo. E eles estão lá dizendo que você é demais, quanto te admira, batendo palma para você, e você está lá, gente, o que esse povo está vendo em mim? O que eles estão vendo em mim que eu não estou vendo? Isso é a síndrome de impostora na prática. Então, na prática, na real, o que vai acontecer na sua vida é você se deparar com esses diálogos internos, com esses pensamentos. Alguns sentimentos para a gente identificar como é que esse processo aqui acontece. Primeiro sentimento, para a gente entender se isso está acontecendo com a gente, é o sentimento, eu sou uma farsa. A pessoa, ela não sente aquilo que conquistou, como a gente falou agora há pouco,
ela não se sente merecedora daquilo e ela acha que a qualquer momento vai ser revelada essa face. Alguém vai chegar e dizer assim, mas quem é você? Eu estou fazendo isso. O sentimento 2, ela sente que foi pura sorte, que ela chegou onde ela chegou, porque ela tem muita sorte, que Deus ajuda, hein? Que eu escuto de que Deus ajudou, Deus ajuda mesmo, viu? Não estou dizendo aqui que Deus não ajuda, não. Mas o que eu escuto de mulherão, que fez muito na vida, que estudou, trabalhou muito, passou por muito perrengue, isso aqui foi só Deus que me ajudou, Ju. Se não fosse Deus, eu não tinha chegado aqui. Faz sentido. Mas e o que você fez? Porque tem aquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Mas a pessoa não sente, né? Que foi sorte. Outro sentimento é, não foi nada, não. Imagina! Que é isso? Que eu falo muito na mentoria financeira, que as pessoas têm muita dificuldade de receber. As pessoas têm dificuldade de receber presente, de receber elogio, de receber um papelzinho, de receber qualquer coisa. Então, um dos sentimentos é quando alguém vem te elogiar por algo que você fez no seu trabalho, você fala, imagina, foi nada. Que isso? Não é nada não. Não é nada não, que? Quantas horas você passou fazendo isso? Se posiciona. Que nada não, quer? Foi sim, e foi muito. É verdade, isso daqui, olha, eu fiz isso, li tal livro, consegui fazer, e fiz com todo carinho para vocês, fiz com toda consideração para vocês, mas eu tenho, não precisa dizer isso que eu vou dizer agora, para você pensar, mas eu tenho realmente o meu mérito. Porque todas as vezes que você se posiciona, você está ensinando o teu ego a se posicionar. Quem vai ensinar é você. Não vai vir, descer um anjo e dizer aqui, olha, Alessandra, você é merecedora, você é... Não, a Alessandra que tem que aprender que ela é a merecedora. Não tem ninguém que vai vir aqui e vai dizer que, nossa, como você fez tudo isso muito bem, parabéns. Não, alguém pode vir e dizer, mas você tem que, cada vez que alguém vir e dizer, você reconhecer. Isso faz parte do seu processo de crescimento. Frase típica que usei durante muitos e muitos anos. Não foi mais... Eita, mulher de Deus. Essa chega dói. Não foi mais do que a minha obrigação. A partir de hoje, Suzana, ninguém precisa saber que é sua obrigação, mano. Você fez bem feito, a pessoa está te elogiando. Muito obrigada. Foi muito interessante fazer esse trabalho. Enfim, você vai falar o que você está sentindo. De verdade. Né? Não precisa. Gente, não acaba com esse negócio dessas frases feitas, desse negócio de querer agradar o povo com essas frasezinhas. Ih, gente, isso daí não tem personalidade nenhuma, não é você. Não é você. É uma estrutura criada para sobreviver no mundo. Mas nós não precisamos mais disso. Graças a Deus, nós estamos evoluindo. Só que toda vez que você se posicionar, a gente vai evoluir mais. Se nós quisermos, algum dia, sair da ditadura do padrão de beleza, quem vai ter que fazer isso acontecer somos nós. A indústria não vai fazer isso acontecer. O mercado de modelagem, o mercado de vestuário, o mercado da moda não vai fazer isso acontecer. E o que tem de mulheres adoecendo mentalmente, fisicamente, para honrar com esse padrão inventado pela indústria, pelo comércio, não está escrito, os consultórios estão cheios. Só que nós temos a responsabilidade de fazer o movimento, primeiro em nós mesmas, da nossa aceitação. Então, essa frase do tipo, quando alguém vem e elogia quando você está magro, você diz, ai, emagreci, você fica feliz, né? Que você emagreceu. Só que quando você está mais fofinha, você não está feliz. E aí o povo não vai te elogiar, porque o povo não está achando que você está feliz porque está fofinha. E aí? Nós honramos o padrão diariamente. Então, é vestir uma roupa você fofinha mesmo, e do mesmo jeito que você postaria no Stories no Pain, No Gain, você postar um Stories que tem a ver com a sua fofurice.
Porque quem tem que fazer esse movimento somos nós. Mais uma vez, ninguém vai vir aqui para fazer isso por nós. Faz sentido? Se nós quisermos ter liberdade em relação a isso, nós temos que conquistá-la. Infelizmente, gente, a civilização evoluiu à base de cada um buscar aquilo que tinha interesse. Não é? Vamos olhar desde a era dos vikings, desde todas as eras, a conquista de todos os territórios e toda a nossa história, baseada em quê? Alguém disse, eu quero isso, vai lá e faz. E convida outras pessoas e fala, vamos que nós vamos conseguir isso. Então, é o convite que eu falo para vocês aqui hoje, porque agora eu estou fofa. Eu tive um filho, meu bebezinho está com 6 meses, então eu estou pronta para levantar a bandeira da fofurice imediatamente. Sintomas. Além dos sentimentos, porque nós dividimos entre sentimentos e pensamentos, né? Sentimentos é o que eu falei agora há pouco. Você sente que é uma farsa. Você sente que você só teve sorte na vida. Você sente que não foi nada. Que foi só obrigação. Agora, os sintomas mentais é pensamento, tá? Diferente de sentimento. Sentimento é muito mais forte, inclusive, do que o pensamento. Mas o pensamento repetido várias vezes vira um sentimento. Aí fica forte também. Então, você pensar que você precisa se esforçar cada vez mais para justificar que você está ali. Então, tem pessoas, tem mulheres, que elas acham que o cargo está além do que ela merece, ou que ela conseguiu aquilo que foi super difícil, que, nossa, que ela tem que ficar a mais do horário, fazer mais do que todo mundo, se esforçar mais do que todo mundo para ser merecedora daquele lugar onde ela está e daquele cargo. Esse é um sintoma da síndrome de impostora. A autossabotagem, no sentido dessas frases feitas, você precisa prestar atenção nesses pensamentos que sabotam. Adiar as tarefas, aqui nós temos 2 opostos. Um de uma pessoa que se esforça demais e o outro de uma pessoa que vai adiando essas tarefas. Ela adia em que situação? Uma situação como a minha que eu contei para vocês. A pessoa me ligou, vem assumir o teu propósito. Aí eu titubeei. Né? Não é isso aqui não, deixa para depois, não vou atender. Não vou agora não. Não vou me candidatar agora, não vou prestar essa prova agora, não vou atrás desse cargo agora, não vou falar com o meu chefe agora, não vou empreender agora. Adiar as tarefas. Você vai adiando aquilo que o teu corpo está pedindo, que a tua mente está pedindo. Mas aí você vai lá e fala, não, deixa para depois. Medo de se expor é um pensamento sabotador que vem de encontro com o que a gente está falando, da síndrome de impostora. Por quê? Se você não se expor, quem é que vai te ver? Se você não se expor, como é que você vai se conhecer? Porque tem uma coisa muito importante que eu falo muito para os meus mentorados, que é o seguinte. Você pensa, você sente. Se você não falar para ninguém, você nunca vai resolver essa questão aí. Não vai resolver, porque tá aí. Aí, mas eu li artigos, eu li, tudo bem, mas ainda é só você. Ainda é só você. Nós precisamos uns dos outros, nós somos seres que vivemos em comunidade, em sociedade. Nós morremos sozinhos. Nós morremos sozinhos. Viver em sociedade é exatamente para promover o espelhamento e a projeção. O que vocês estão sentindo aí, que vocês contam para mim, parece que você estava comigo, conversando comigo. Parece que está falando de mim. Isso é projeção, isso é espelhamento. Por quê? Vocês estão vendo que eu vivo a mesma coisa. Tudo isso aqui que eu escrevi, eu já vivi. Ou seja, eu vivi, falei, estou falando de novo, vou falar várias vezes, e aconselho que vocês falem também. Faz sentido? Falem, se expressem, compartilhem. Não morram por dentro. Maravilha? Beleza. Esse se expor aqui é em relação às suas próprias questões, mas também é em relação a surgir uma oportunidade. Apresenta um projeto,
Estou morrendo de medo. Não vou dormir de noite. Mas eu apresento, sim. Vai com medo mesmo e vai trabalhando com o pensamento de que você não vai dar conta. Vai dizendo para a sua criança interior, que é aquela lá, comportadinha, que não podia fazer nada, não podia espinhar, vai conversando com ela. Agora nós crescemos, agora nós estudamos, agora nós somos capazes. Maravilha? Ótima dica essa. Comparação com os outros. Isso aqui vou dar uma dica para vocês. Quem tem esse hábito de ficar se comparando, primeiro, depende do sentimento. Se você se comparar com uma atitude positiva, no sentido de, olha, fulano fez aquela pós, e agora olha como ele está bom nisso, acho que eu vou fazer essa mesma pós, porque eu estou precisando aprender isso aí. Excelente, você aprendeu com o outro. Agora, você olhar para o outro e falar assim, mas esse fulano aí, então, olha que sorte que ele tem. Mas tudo na vida de bom acontece com ele. Já para, repensa e muda a vibração. E muda o pensamento. Nem que seja ouvindo o Ho'oponopono. Dica. Vem um pensamento desse, que não vai te levar a lugar nenhum, você coloca aí no Spotify ou no YouTube, coloca Ho'oponopono. É uma técnica, se você não sabe, vai lá no meu canal no YouTube, inclusive se você não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreve lá. Juliana Campos Oficial, porque tem todas essas explicações. Por quê? O Ho'oponopono, você vai dizer, eu sinto muito para quem? Para esse ego que está ferido. Me perdoe quem? Todas as pessoas que me ajudaram a construir esse ego que está ferido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, por quê? Eu tenho que me aceitar. E eu sou grato, porque, olha, eu aqui. E isso que eu estou falando para vocês é nesse exemplo rapidinho, raso. Mas, como eu disse, vão lá no meu canal que tem muitos outros exemplos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você se compara com o outro, se não for uma atitude positiva de aprendizado com o outro, é tóxico. Qualquer forma de comparação com o outro que não for dentro de uma atitude positiva de crescimento e aprendizado, admiração, é tóxico para você. Sai dessa o quanto antes, porque não vai dar bom. Faz sentido, gente? Maravilha. E o outro ponto é sai da postura de querer agradar todo mundo sempre. Porque, graças a Deus, nós somos diferentes. E um gosta de A, outro gosta de B, um gosta de azul, outro gosta de amarelo. Então, a gente não vai mesmo agradar todo mundo. E isso é bom. Isso é ótimo. As pessoas gostam de coisas diferentes e de pessoas diferentes. Têm intimidade com pessoas diferentes. Sentem familiaridade com pessoas diferentes. As pessoas não precisam gostar de você se você tiver que se esforçar para isso. Se você tiver que se esforçar ou fazer alguma coisa para alguém gostar de você, pare e pense. Eu tenho mais o que fazer. É isso, você tem mais o que fazer do que ficar atrás de agradar alguém para essa pessoa gostar de você. Porque tem outras pessoas que vão gostar de você, porque o mundo é grande. Maravilha? Faz sentido? Então, veio esse sintoma, veio esse pensamento, você já vai lá e ressignifica desse jeito que a gente está conversando aqui. Maravilha? Com a síndrome do impostor. Além dos nossos sentimentos que nós produzimos, como eu falei, por essa estrutura que nós criamos baseado nas nossas experiências, nós achamos, quando estamos dentro da síndrome do impostor, que o que nós sabemos é muito pequeno dentro de um universo grande do que as outras pessoas sabem. Então, vocês são da área de TI. Aí, alguma é da área de análise de dados. Então, o que ela pensa? O que eu sei é isso aqui, mediante tudo que fulano sabe sobre análise. Fulano que foi meu professor, fulano que fez pós, o fulano que tem não sei quantos anos de rodobens, o fulano que tem não sei quantos anos que trabalhou não sei aonde. O que eu sei é isso aqui.
do que eu acho que as outras pessoas sabem. Então, você se sente pequeno, diminuído e acha que sabe muito pouco. E aí, você não vai lá falar na frente quando precisa falar. Você não vai lá ajudar alguém quando precisa ajudar, porque você fala, não, o outro que sabe mais vai ajudar. O outro que sabe mais vai falar. Deixa com isso aí que outra pessoa faz, outra pessoa que sabe mais. E aí, você vai perdendo oportunidades. E aqui, quando eu falo de oportunidades, gente, não estou falando aqui de outra pessoa se amostrar. Lá no Nordeste, a gente fala se amostrar. Da pessoa se amostrar, falar, eu sei, deixa que eu vou, que eu sei. Não é isso. É você simplesmente se expor aquilo que você sabe de forma genuína, com humildade, com o intuito de se ouvir e aprender. Treinar a fala, treinar a comunicação, treinar ver se você está sendo entendida pelas pessoas. Qual que é a realidade mesmo? O que você sabe e o que os outros sabem é do mesmo tamanho. É do mesmo tamanho. E aí, o que você sabe e o que os outros sabem pode se encontrar. E se encontrar, gera outra bolinha do que vocês vão criar. Então, a partir desse momento, hoje, vocês estão conseguindo perceber novas formas de se posicionar rumo a ressignificar a síndrome de impostora. Então, vou para o final, onde vocês vão conseguir, no dia a dia, implementar algumas técnicas a mais, para que você seja protagonista desse processo. Algumas atitudes que vão ajudar a controlar esses sintomas da síndrome. Ter uma mentora ou um mentor, alguém mais experiente, confiável, para que você possa pedir orientação. Gente, falar a quem não possa compreender é melhor não falar. Falar para quem não está preparado é melhor não falar. Olha, mas tem uma mentorada que viveu uma situação, ela tinha uma situação muito grave dela, e ela foi desabafar com uma cunhada. A cunhada ficou pior que ela, ficou com depressão, arruinou a família toda porque estava guardando o segredo dela. O segredo dela contaminou a cunhada e contaminou a família da cunhada. Por quê? Porque a cunhada não tinha condições de receber aquela informação. Então, o que eu falei de você conversar, compartilhar, é importante, mas tem que saber com quem. Você não é todo mundo que você pode conversar sobre as suas situações. Maravilha? Então, pelo amor de Deus, gente, vamos olhar com quem a gente conversa, tá bom? Tá. Outro passo importante, atitude, compartilhar as inquietações ou angústias com um amigo que possa te ouvir, que tenha condições de te ouvir, aceitar os próprios defeitos e qualidades e evitar se comparar, como nós conversamos, respeitar as próprias limitações, porque todos nós aqui temos, e elas são importantes para a gente lapidar, para a gente aprender e evoluir. Aceitar os erros e falhas e aprender com eles, ter um trabalho que gosta, que te proporcione motivação e satisfação. Uma outra situação que eu escuto muito aqui na Mente Rica são pessoas que chegam aos 60, 70 anos de idade e olha para trás e diz que não viveu nada. Fala, por que você sente que não viveu nada? Nunca fiz nada que eu gostei. Porque começou a trabalhar numa coisa que não gostava e não conseguiu sair até os 60, 70 anos. E por quê? O nosso trabalho é a maior parte do nosso tempo útil. Quantas horas nós ficamos no nosso trabalho? Quantas horas do nosso dia nós nos dedicamos ao nosso trabalho? Então, se você não trabalhar no que você ama, é a sua vida. Lá na frente, com 50, 60, 70 anos, boa parte da sua vida foi vivida no trabalho. Se você não amou, você pode olhar e dizer assim, eita, não vivi foi nada. O que eu quero deixar para vocês hoje é o sentimento de que nós estamos conseguindo, nós já chegamos até aqui. E está faltando isso daqui, para a gente conseguir, em nós, trabalhar esses sentimentos de inferioridade que nós ainda temos. E que, como a gente conversou, não vem só dessa nossa experiência aqui e agora. Faz sentido, gente?
Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta quando o outro tropeça, nem aquele que diz que o outro deveria ter agido diferente. O mérito é do homem na arena, aquele com o rosto sujo de poeira, suor, sangue, que se empenha, erra, fracassa 1, 2, 3, 4 vezes. Aquele que, no final, embora conheça o triunfo da vitória, pode até fracassar, mas sempre se arriscando a ser imperfeito, que é da nossa natureza. Esses aqui são os meus contatos, é o meu Instagram, fiquem à vontade, meu canal no YouTube. Muito obrigada por esse nosso momento aqui hoje, muito obrigada por essa oportunidade de compartilhar com grandes mulheres. E estou aqui para vocês e por vocês.